Incrível dia! Quarta-feira, dia de papo de empreendedor. É sempre uma alegria estar aqui com você no nosso papo de empreendedor. E hoje vamos receber Arthur Santini, que vai falar da importância da. Muito bem-vindos, Oidair, Maria. Com certeza o nosso bate-papo hoje vai ser incrível, como é toda quarta-feira. Então, se você não pegou ainda o seu caderno e a sua caneta para as suas anotações, porque se você for igual eu que adora estar rabiscando, colocando os insights no papel, essa é a hora. O Arthur acabou de chegar. Seja bem-vindo, Arthur. Oi, Marilúcia, tudo bem? Como que tá Campinas? Sejam todos muito bem-vindos. O Arthur já chegou. Arthur, seja bem-vindo, Dai. Hoje, o nosso papo de empreendedor é com o Arthur Santini, que já está chegando. E o Arthur vai falar sobre o impacto da educação na carreira. Olá, Edilane, tudo bem? Incrível dia, Arthur. Bom dia, bom dia, bom dia, Grazi. Bom dia a todo mundo, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Opa, tudo certinho, graças a Deus, tudo em ordem. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Papo de Empreendedor, nosso café com conhecimento de toda quarta, viu, Arthur? É um prazer recebê-lo. Tem sido uma grata honra esses bate-papos, assim, é um MBA na quarta-feira de manhã, uma aula, e com certeza hoje também vai ser. Te agradeço por ter aceito o convite. Olá, Carlinhos, João, todo o pessoal que está chegando, Bruninho, sejam todos muito bem-vindos. Ô Arthur, para começar o nosso bate-papo, a gente sempre pede para que o nosso convidado conte um pouco da sua história. O Arthur, recebi de presente o Arthur Decore, e a hora que vi o sobrenome, falei assim, vou contar só um pedacinho, tá, Arthur? Tô tomando seu lugar aqui. Falei, Santini, eu conheço Santini. Fiquei encantado com o Arthur naquele dia, numa mentoria, e falei, gente, e aí, Santini, eu falei, você é irmão do Maurício? O Maurício foi um dos meus, e o Arthur é irmão do Maurício, né, Arthur? Foi um dos meus melhores alunos de matemática, foi o meu. Ele fazia. Era praticamente um estágio no colegial, mas ele me ajudava nos plantões no ângulo e foi um grato presente. Obrigada, viu, Arthur, por você ter aceito o nosso convite. Opa, eu que agradeço, Grazi, o convite, né? Coincidências, né, da vida que a gente vai encontrando e reencontrando e conhecendo pessoas, foi muito É, legal mesmo. e Arthur, eu não sei se você sabe, mas a sua avó é vizinha da minha bisavó. Não sabia. Um dia eu conversando com o Maurício, a minha bisavó mora bem em frente da sua avó, ali na rua Goiás, né? Aham, isso, na Rua Morava, Goiás. morava, porque minha tataravó morreu com 101, a bisa com acho que cento e pouco também, é uma coisa assim. São muitas coincidências, né, que vão acontecendo, pessoas que a gente às vezes reencontra do nada, que nem tá pensando nisso. É muito bacana esses ciclos que a gente vai passando, né? Exatamente. Conta pra gente, Arthur, um pouco da sua história. Então, quem que é o Arthur Santini? Legal, Grazi. Bom, eu acredito que quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que eu sempre tive um pouquinho disso desde criança, né? Desde muito novo, eu sempre gostei muito de fazer as coisas por minha conta, sem depender de ninguém. E a gente, normalmente, a maior parte das pessoas, né, a nossa cultura, a cultura do Brasil em si, ela não é uma cultura
originalmente empreendedora, né? Que a gente aprende isso na escola, que a gente tem muitos exemplos, né? A cultura empreendedora, acho que ela é mais de bolha aqui no Brasil, né? Não é uma coisa tão difundida que a gente aprende e tudo mais. E eu comecei bem cedo a sempre querer ter a minha graninha, né? Sempre querer ter o meu dinheiro, querer fazer as coisas por conta. Então eu lembro de desde quando eu era criança de comprar borracha, dessas borrachas de apagar na escola a mais, cortar ela e vender em dia de prova, que eu tinha certeza que o pessoal ia precisar. Então eu sempre buscava alguma coisa. Eu comecei bem cedo, né? Eu sou originalmente na área de tecnologia e com 12 anos, meu pai comprou o primeiro computador, né? Quando eu tinha 12 anos, aqueles 486, aqueles computadores antigos e tudo mais. E eu comecei a fuçar, né? Tive a sorte de ter pais que investiram na minha educação, então eu fazia curso, eu fuçava no computador, e na época, assim, acho que talvez o primeiro trabalho remunerado que eu fiz era de digitar trabalho. Eu tinha lá meus 12, 13 anos, ninguém usava computador para digitar trabalho de escola, né? Porque era trabalho de faculdade, né? Que a gente fazia. E aí eu lembro que eu pegava os trabalhos de faculdade das pessoas, era novo, né, 12, 13 anos, e vendia, tipo, por página. Digitava, imprimia, aí disso foi para cartão de visita, comecei a fazer cartãozinho de visita, comecei a recarregar cartucho de impressora, esse tipo de coisa hoje nem existe mais, né? Tudo isso aí entre os meus 12 até 16, 17 anos, quando era férias, além de jogar bola, eu saía em Votuporanga, na Rua Amazonas, comércio por comércio, batendo palma, perguntando se tinha cartucho para recarregar. E eu levava numa pessoa, recarregava. Então, assim, eu acho que eu sempre tive essa vontade de empreender, né? E aí eu acabei entrando no meio executivo, né? Tive ali um período que eu fui professor. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi de professor, né? Professor de escola de informática. Na época a gente ensinava MS-DOS, Windows 95, estava surgindo o Word e tudo mais. Esse foi meu primeiro trabalho aí como professor, e daí que veio, eu acho que foi daí que veio minha paixão por educação, né, por gostar de educação. E acabei indo por uma linha executiva, e fiquei na linha executiva aí, trabalhei em multinacional, morei em São Paulo, morei em Campinas, dei uma rodada por aí, e aí por volta dos meus 32, 31 anos mais ou menos, eu entrei numa empresa de energia solar, entrei como executivo lá, Ecole, e num determinado momento virei sócio. E eu saí de lá ano passado, dessa empresa de energia solar, e hoje eu empreendo aí no ramo de educação e de tecnologia. Mas veio, assim, bem resumido, né? Mas veio bem de cedo essa vontade aí, muito movida por talvez não depender dos outros, de conseguir eu mesmo fazer o meu dinheiro, ter minha independência e tudo mais. Nossa, Arthur, agora você falou de cortar a borracha para vender no dia de prova. Que visão! Com 12 anos, que visão empreendedora era essa? Alguém vai precisar. Exatamente, exatamente. Não, eu vivia fazendo isso, assim, cortava borracha, cortava lápis, vendia lápis, comprava no atacado e vendia no varejo, né? Então, que sempre tinha alguém que precisava. Hoje eu não sei se eu faria isso, viu, Grazi? Hoje eu acho que eu emprestaria ou eu daria, né? Mas na época era a oportunidade que eu vi, eu falei, pô, né? Por que não? Não, mas tá certo. E é realmente ver essa oportunidade. Você falou um ponto muito importante que falta no país. O empreendedor é visto como o ruim da história. E eu falo que é o empreendedorismo que muda o mundo. Eu dei aula de matemática há 20 anos, né? E você não ensina o aluno a ser empreendedor. Esse é o maior desafio, né? A gente vai falar de impacto, né? O impacto da educação. É, a gente não ensina, e todos nós somos empreendedores, né, Arthur? Como seria bom se a educação já começasse dessa forma.
Ó, o Thiago tá falando aqui, o Thiago Decore, ó. Arthur é um líder exemplar, aprendi muito. É, Thiago, o Arthur me pegou pela humanidade dele, o jeito dele. Eu falei, essa pessoa é diferente. Olha lá, o Arthur tá comprovando isso para nossa prática. Bom dia, Tiagão. Tudo jóia? Prazer, cara, te ver por aqui. Prazerzaço. Então, já que que o Thiago veio falar aqui, olha lá, a Dai, ó, você viu como que tá contando as histórias? Ó, a Dai também foi minha aluna, uma grande advogada. Eu brigava na escola todo dia, falava a Dai, falava isso. Como que é engraçado a gente enxergar o ser humano, né? Ó, a Dai, eu ia na feira, comprava uma cartela de tatuagem de chiclete por R$ 2. Cortava e dividia a cartela em vários pedaços e vendia por R$ 2 cada pedaço. Tá vendo? Olha só, que show. O Arthur, já que o Thiago levantou essa parte da liderança, eu acredito, antes da gente entrar no tema da live, que foi o tema que você escolheu, educação, e que tem tudo a ver com o que eu vou te perguntar, você passou, né, um bom tempo aí como executivo, foi líder, como o Thiago aqui bem disse, né, que você era muito exemplar. O que você acha do líder educador? Qual é o papel do líder na educação? Eu acho que o ato de você ensinar, Grazi, ensinar e aprender ao mesmo tempo, né? Ele é um ato de você estar sempre doando e recebendo, né? Quando você está na frente de uma sala de aula, você está dando, mas você está recebendo. Quando você está sentado numa carteira, você está dando e você está recebendo. Essa troca. E eu acho que o papel do líder, ele é exatamente esse. Primeiro de tudo, não se colocar num papel de dono da verdade, né? Numa figura autocrática. Eu acho que isso é muito perigoso para o líder, porque ele se fecha a muita coisa boa que pode estar acontecendo, né? Ele tem que estar aberto. Lógico que, por algumas vezes na liderança, a gente tem que trocar o chapéuzinho, né? Tem que ser um pouco mais democrático em alguns momentos, um pouco mais democrático em outro, mas não dá para ser uma coisa só. E o líder, eu acho que o papel do líder não é só o de ensinar os liderados ou de treinar os liderados, mas também de criar um ambiente dentro ali da empresa, e não só na empresa, mas também na vida das pessoas que ele está liderando, que seja uma terra fértil para que as pessoas continuem se desenvolvendo. Né? Eu acho que o papel do líder ele está muito ligado a ajudar as pessoas a se desenvolver, ajudar elas a chegarem aonde elas querem ou onde elas devem chegar. E a educação, na minha opinião, é o caminho para isso. Né? Não tem outro caminho a não ser pela educação, seja uma educação formal, seja uma educação informal, seja uma educação construída junto com as equipes. Eu acho que esse é o único caminho que a gente tem para poder formar equipes. Então, o líder, se ele pega uma equipe do nada, ele precisa construir. Como é que ele vai fazer isso? Vai fazer isso agregando conhecimento, criando ambiente, né? Se você tem um ambiente ali que é um ambiente muito fechado, que ele não incentiva a inovação, que ele não incentiva o aprendizado, que ele não incentiva a troca de ideias, pode até funcionar por um tempo esse ambiente, mas ele não vai ser sustentável ao longo do tempo, não vai permitir que as pessoas continuem evoluindo ao longo do tempo. Então eu vejo muito o papel do líder não como aquela figura de sabe tudo, que eu preciso ensinar e que toda a equipe depende de mim, não vejo dessa forma. Eu vejo talvez de uma forma como um facilitador, né? Como deixar a água do conhecimento correr, como deixar a água da inovação, do pensamento crítico correr. Eu vejo muito isso, o líder como um facilitador nessa parte de conhecimento educacional do que o dono da verdade que tem que ensinar tudo para a equipe. Ótimo. Ô, Arthur, só bem um pouquinho, tem alguma coisa dando uma interferência aí? Tem algum outro aparelho ligado? Não tem, mas eu vou pegar. Acho que eu tenho um fone aqui. Eu acho que se eu pegar um fone vai melhorar, porque eu acho que está dando um pouquinho de retorno de eco. Deve ser isso. Eu já aproveitei para perguntar isso pro Arthur. Arthur, você falou pontos aqui extremamente importantes, né?
o líder, ele, em qualquer momento, uma questão de doar, né? Doar e receber. Você falou uma coisa que a inspiração nasceu desse meu processo de cura. Eu saí doente de onde eu trabalhava, tinha dor de barriga todos os dias, e eu tenho uma única certeza, que empresas curam o mundo, ou adoecem, né? Então, você falou um ponto extremamente importante aqui: criar um ambiente que seja uma terra fértil, não só na vida profissional ali da pessoa, mas que ela possa também, né, ir crescendo em todas as áreas da vida. Aí melhorou, Arthur. Ficou bom Agora agora? vocês estão ouvindo, pessoal? Tá tudo ok? Agora ficou ótimo, Arthur. Então, Ficou ótimo. joia. Ô, Arthur, fala pra gente, então, por que o tema o impacto da educação na carreira? O que te alegra o É, coração de falar sobre isso? bom, primeiro porque é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Eu tenho na minha vida, Grazi, três grandes áreas que eu admiro muito, que na minha humilde opinião são as três áreas mais nobres que uma pessoa pode trabalhar, né? A primeira área é a área de você curar pessoas, né? Eu acho que nós somos seres em aperfeiçoamento, então a gente está sempre, a todo momento, precisando ser curados, né? A segunda área mais nobre, na minha opinião, humilde opinião, é a área de alimentar pessoas, né? Seja quem cultiva, seja quem prepara, seja quem, enfim, né? Alimentar pessoas. E o terceiro é educar. Eu vejo essas três áreas como as áreas mais nobres que uma pessoa pode se dedicar. Curar pessoas não é a minha pegada. Se eu ver sangue, eu desmaio, então não adianta, né? Não é o que eu vim para fazer nesse mundo, né? Alimentar, para mim, funciona bem como hobby, mas não como profissão. Então, dessas três, eu tive que escolher a educação, né? Então, primeiro, porque é uma área que eu sou apaixonado e que, dentro dessas três áreas que eu admiro e que, né, eu acho que são nobres, é a área que eu gosto muito de trabalhar. Mas também pelo motivo, porque quando a gente liga a educação com o empreendedorismo, uma pessoa que quer empreender, basicamente ela tem duas escolhas. Ou ela tem o capital para empreender e escolhe quem tem conhecimento para tocar o negócio para ela. Então, ou eu tenho a grana e contrato quem sabe fazer, né? Ou eu sei fazer e acho quem tem a grana para poder colocar no meu negócio, né? O melhor dos mundos é quando tem os dois, né? A pessoa tem o capital e tem o conhecimento, mas em geral é quando junta a fome e a vontade de comer. Você junta o capital com o conhecimento, é onde sai o empreendedorismo, né? Onde saem as empresas, onde saem as grandes ideias e tudo mais. E eu acredito que a minha carreira no empreendedorismo, ela veio dessa segunda opção, do conhecimento. Eu não vim do capital, não vim de uma, vamos falar assim, uma família de empresários e tudo mais, né? Como eu falei lá no começo, eu tive uma sorte muito grande de ter pais que investiram no meu conhecimento, que investiram na minha educação. Então eu sempre busquei levar isso para as pessoas, de que, olha, não é porque talvez você não nasceu numa família empreendedora ou que você não tem capital para investir que você não possa empreender ou intraempreender, né? Que também é uma coisa muito importante dentro das empresas. Se você tiver conhecimento, se você tiver estudados, de novo aqui, não estamos falando só da educação formal, a gente está falando da educação em todos os aspectos, né? De ser curioso de ver um vídeo no YouTube, de fazer um curso, de fazer uma faculdade, de ler um livro, de fazer qualquer coisa desse tipo. A gente consegue conquistar as coisas. A mola propulsora do ser humano, na minha opinião, é a educação. É o que faz as pessoas mudarem de vida, né? Principalmente para quem, vamos falar assim, não tem uma herança, não veio de berço de ouro e tudo mais. Então, qual que é teu caminho, cara? Teu caminho é sentar a bunda na cadeira e estudar. Teu caminho é o caminho da educação, é isso que vai mudar a tua vida. Então, por isso que eu escolhi esse tema, né, de educação, porque é um tema que eu sou apaixonado por ele e dedico boa parte da minha vida a isso. Arthur, você começou dividindo aqui nas três áreas, né? Que você falou que são as mais nobres. E eu também acredito. Eu até me emocionei, porque eu acho que são as três áreas mais importantes, que são a base de tudo, né?
que você acabou de falar, é a curar as pessoas, a saúde, o alimentar que vem do agro, que é uma coisa assim que a gente não tem noção da profundidade de tudo isso. Aliás, quem não assistiu a minha live com o Cabreira, assista. Falou muito dessa área, foi incrível. E a área da educação, que é de onde a gente veio, né? Eu vim aí da matemática, você também, e eu acredito fielmente nisso, desse impacto da educação. E você falou outros dois pontos muito importantes que eu quero abrir aqui, que é ou você tem capital, aí você escolhe Uhum. quem, ou você vai fazer, você vai pro front, né? E a gente consegue mesmo. A mola propulsora do empreendedorismo é a educação, Arthur. Você tem toda a certeza. Eu tenho toda a certeza disso. Para quem está assistindo a nossa live, Arthur, e às vezes eu falo muito isso, e o empreendedor às vezes fica assim. Eu falo, toda a empresa é uma escola. Vai ter que ser uma escola. Não tem outra forma. Você disse bem, a gente não está falando, nós estamos falando todo tipo de educação. Dentro da empresa, a empresa vai ter que ser uma escola de gente, uma escola do jeito dela de ser. Faz sentido isso para você, Arthur? Você concorda comigo que toda empresa é uma escola? O Grazi, eu concordo e eu acho que até a gente vive um momento talvez até mais especial em relação a isso, né? Porque a gente está numa época, já há alguns anos nessa toada, mas agora eu acho que muito incentivada pelas novas tecnologias, de mudanças muito rápidas, né? O ambiente muda, o cliente muda. Eu venho atuando bastante com treinamentos e consultoria na área de inteligência artificial, né? Que é uma área que eu venho atuando. E assim, às vezes a gente mostra alguma coisa, usando só um exemplo da inteligência artificial generativa, assim, você mostra um exemplo para um empresário, para um funcionário, ele fala assim, cara, não acredito que dá para fazer isso. Tipo, mas já tá fazendo isso? Eu falo, já tá fazendo isso, né? E essas mudanças, elas vão ser cada vez mais aceleradas, porque o perfil do cliente, ele muda muito rápido, então se o perfil do cliente muda, a empresa ela tem que mudar. Os processos dentro das empresas mudam muito rápido, a empresa tem que mudar. A concorrência muda muito rápido. Ontem eu estava tendo um bate-papo com o executivo, e ele estava me falando justamente isso, né, com o diretor de uma empresa. E ele estava me falando disso. Ele estava falando, cara, eu preciso correr porque eu estou vendo que os meus concorrentes já estão correndo nesse sentido. Então eu não posso ficar para trás, eu não posso, senão. Eu acho que a pior coisa para uma empresa, Grazi, não é nem a empresa quebrar, vamos falar assim. Porque a parte quebrar pode ser um aspecto técnico que o cara não sabia precificar, pode ser um aspecto societário de briga entre sócios, pode ser uma questão de herança, tem um monte de coisa que leva a empresa a quebrar. Eu acho que o pior de uma empresa é ela se tornar obsoleta, os clientes não quererem mais ela, né? E a educação e o aprendizado contínuo, né, que o mercado aí às vezes até chama desse long life learning, né, que a empresa está sempre aprendendo, as pessoas estarem sendo sempre aprendendo, é uma coisa que não é importante para as empresas, é essencial, senão elas vão se tornar obsoletas. Você falou, é o básico, e eu me lembrei da live que eu fiz com o Gustavo do Mercadão dos Óculos. Ele disse que quando eles começou, ainda lá no começo, um cliente pediu uma pecinha e ele falou, eu vou patentear, que não sei o quê. Ele falou, para, não perde tempo não, vamos já colocar em prática. O segredo é você deixar o outro com a poeira. Você vai na frente e o outro vai na poeira. Foi o que você falou, eu tenho que ir aprendendo e me transformando. E a inteligência artificial, Arthur, aliás, o Arthur vai fazer aqui um encontro, né, Arthur? Que dia vai ser em Votuporanga o encontro? Vai ser na Cearvo, aí em Votuporanga, vai ser num dia de semana, deixa eu pegar aqui, ó, vai ser em agosto, no dia 12 de agosto, na Cearvo, aí em Votuporanga. É um evento de inteligência artificial focado para profissionais das diversas áreas de empresas, comercial, financeiro, administrativo, jurídico, né? Vai ser um evento bem legal que a gente vai fazer aí para introduzir e nivelar as pessoas em relação ao que dá para fazer com a tecnologia, o que dá para, na prática, elas utilizarem no dia a dia. Vai ser um negócio bem prático, não é TI, não é techniquez, é para falar a linguagem de quem trabalha ou de quem empreende. É porque a inteligência artificial foi uma coisa que chegou e as pessoas às vezes acham que
não é só ela, né, Arthur? Se a gente não tiver o conhecimento para, e aí você vai falar isso com propriedade, você não vai usar ela a seu favor. E é uma coisa que acelerou extremamente o processo. Esses dias eu fiz um encontro, aliás, lá na Searva, Arthur, que chamava O Poder da Autoestima, em 2019, acho que foi. E eu tinha feito 21 podcasts. E desses podcasts eu tinha feito um resumo. Eu, é, e aí fazia tempo que eu queria fazer algumas imagens, sabe? Alguma coisa que representasse cada dia, que cada dia era um tema. Quando eu sou leiga extremamente, tá, da inteligência, uso básico, aliás, vou no seu encontro dia 12. E aí, o que aconteceu? Coloquei na IA os 21 textos, ela foi me fazendo as imagens, assim, pedi as cores que eu queria, né? Ela fez 21 imagens, Arthur, que coisa mais linda. Eu tinha um grupo que eu gostaria de dar de presente, aquelas mensagens. Ficou coisa mais. Não, eu demorei quanto? 5 minutos para fazer as imagens, assim, do jeito, porque como cada texto estava ali, e eu dei o comando correto, ficou coisa mais linda aquelas imagens. Eu falei, olha só quanto tempo que isso me facilitou. Uma coisa que estava parada desde 2019, 5 anos depois eu coloco ali em um segundo, em prática. Né? O que você acha, Arthur? Qual é o impacto da inteligência artificial, já que a gente está falando de educação e tem tudo a ver, hoje, na empresa, na carreira? O que a inteligência artificial vai impactar? Eu acho que vai impactar muito na estruturação da sociedade e também na estruturação das empresas, né? Porque quando a gente falava de tecnologia alguns anos atrás, e como eu citei aqui, né? Eu vim da área de tecnologia e meu primeiro trabalho foi como professor de informática. E por muito tempo eu atuei dando aulas de tecnologia e tudo mais, né? E sempre foi uma coisa, Grazi, que o pessoal tem uma certa. Quem não é da área de tecnologia tem uma resistência. Muito. Tipo, eu não sou técnico, isso aqui é muito complicado para mim, isso daqui é muito difícil, né? Porque a forma que a gente interage com o computador, dependendo do que eu quero fazer, ela é uma forma muito técnica. Eu preciso saber falar, vamos falar assim, a linguagem da máquina. Se eu quero fazer um aplicativo, se eu quero fazer um site, se eu quero fazer uma imagem como você fez, eu tenho que falar a linguagem da máquina, eu tenho que saber usar o software, eu tenho que saber fazer as coisas ali, né? A inteligência artificial, ela humaniza essa interface. Essa é a grande pegada da inteligência artificial no momento atual dela. Você mesmo, se você precisasse, por exemplo, usando esse exemplo seu, usar um Photoshop para fazer essas imagens. Você teria que fazer um curso de Photoshop, ver uns vídeos no YouTube, você demoraria, sei lá, horas para fazer essas 20 e poucas imagens. O que você fez com a inteligência artificial foi utilizando uma linguagem natural, como se você estivesse pedindo para um diretor de arte e ele te gerou. Então, o que aconteceu quando você gerou essas imagens? Você humanizou a interface homem-máquina. Nossa, eu nunca tinha pensado com essa visão, Arthur. Fenomenal. Exatamente. Então, Humanizar a interface homem-máquina. Eu nunca tinha pensado com essa visão. Que delícia ouvir isso de você. exato. E aí você tira essa barreira do Technicase. Você permite pessoas que não são técnicas, que não têm conhecimento profundo na área de tecnologia, fazer coisas que antes elas não conseguiriam fazer. E isso é fantástico, porque Fenomenal. Eu fico apaixonada, Arthur, nisso. isso é muito legal, muito legal. Então, eu acho que a grande mudança no mercado de trabalho vai ser essa. Às vezes você vai ter um estagiário, você vai ter um trainee, você vai ter um analista júnior, aquele cara que daqui um pouco vai estar produzindo mais do que o sênior. Vai estar, talvez, produzindo melhor do que o gerente. Por isso que eu falo que ela vai mudar a estrutura, não só das empresas, mas a estrutura da sociedade. Nossa, Percebe? eu nunca tinha pensado por essa fase. Você sabe que eu não tinha, quando chegou, que estava aquele auge, né, do chat GPT, para todo mundo, para vida varanda da noite e tal, eu não tinha. Aí eu fui num encontro de vendas do Raul Candeloro em São Paulo, e aí o Arthur, e aí o Marcelo Caetano, sócio dele, contando que na empresa eles sempre falam assim: é educação? Então pode fazer.
Vai melhorar? E ele disse que, o Marcelo disse que um dos gerentes dele chegou e falou: eu posso assinar o chat GPT porque eu quero melhorar uns números, umas análises que eles tinham na reunião. Ele falou: claro, vai fazer bem? Foi a primeira semana, ele me trouxe tantos números, a reunião melhorou 100%. Na segunda semana, a reunião, eu falei, tem alguma coisa errada. O que você está fazendo? Ele falou, não, nada. Não, mas suas análises estão muito precisas, vai. Ele falou, eu entendi. Ele falou, puxa, e aí eu mergulhei naquilo, né? E ele falou, e aí eu comecei a olhar para isso. Olha que interessante, né? A gente tem uma barreira mesmo, né, Arthur? Em relação a isso. Você fala isso. Olha quantos números, quantas coisas que você pode fazer. A Roberta aqui, ó. Roberta tá falando. A Rô é professora, uma das melhores professoras de educação básica que Votuporanga tem, viu, Arthur? A Roberta é fenomenal, dá aula lá no Objetivo, amo o que faz, ó. Gosto muito da tecnologia, até na educação básica a IA me auxilia muito. Isso aconteceu comigo. É isso. E eu nunca tinha pensado, Arthur, com essa visão, né? Que a gente está humanizando aquilo, porque na realidade, quando eu fiz as figuras, eu dei a minha essência, porque aquilo eu tinha escrito do que eu entendia sobre o assunto, né? Ela Uhum. transformou numa coisa que demoraria quanto tempo, que nem você falou, né? Para a pessoa entender aquela minha essência, traduzir, né? Uhum. Exatamente. E eu nunca tinha pensado que ia mudar isso também, né? Você falou a respeito do. O júnior vai passar o sênior, às vezes na tecnologia, porque ele vai ser mais rápido, porque ele vai fazer usar. Como que isso pode ser usado a nosso favor a todo momento, né? É, Quebrar barreiras. e eu acho que é interessante também falar, Grazi, por exemplo, nessa segunda-feira agora, eu dei um treinamento para uma empresa, eu dei um treinamento de inteligência artificial, tinha 30 líderes dessa empresa lá, né? E era um treinamento de IA, então a pessoa chega assim, nossa, eu vou aprender alguma coisa técnica, né? Vou aprender a, sei lá, programar, vou aprender alguma coisa desse tipo. E basicamente, no fim do treinamento, o que foi a conclusão que o próprio time que estava fazendo chegou? Que foi um treinamento muito mais de comunicação, muito mais de habilidade humana do que de habilidade técnica. A parte de habilidade técnica foi desse tamanhozinho e o resto foram todas habilidades humanas que foram desenvolvidas. Porque para você interagir com a... Esse é o grande objetivo da IA generativa, que você converse como se você estivesse conversando com uma pessoa, com um assistente, com um mentor, com um gerente, seja o que for. Né? Às vezes eu pegava alguns exemplos da gente, por exemplo, assim, na parte de engenharia de prompt, né, que é como fazer os prompts com as máquinas, com a inteligência artificial com a máquina, né? E aí eu falava assim, pessoal, já pensou se esse cuidado que você tem ao fazer o prompt, se tivesse ao falar com um funcionário seu, com um liderado seu, ou com um líder seu? Um pop Não estou falando de tecnologia. Um pop de processo bem feito, é o como fazer o alinhamento de expectativas. É isso, Arthur? Eu nunca tinha pensado com prompt como um alinhamento. Exatamente. Porque, por exemplo, uma das técnicas que a gente tem no prompt é você tratar contexto, né? Tratar contexto é você dar o, vamos falar assim, falar para a inteligência artificial dentro do que você está trabalhando. Então, olha, eu quero, você é um analista de dados, eu quero que você faça essa análise, eu espero que você me dê uma tabela contendo isso, 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 o relatório tem que ter uma página, blá, blá, blá. Você vai fazer, né, um prompt ali pedindo isso. Aí eu falei, imagina você usar essa mesma lógica para pedir para um funcionário seu fazer esse relatório, em vez de chegar para ele e falar, faz aí, e ter um negócio errado, você tem que corrigir, ficar bravo com ele fica bravo com você. Então não é uma habilidade técnica, é uma habilidade humana. E isso é muito legal na IA, porque ela junta áreas que pareciam distantes e que de repente são a mesma coisa. Nossa, Arthur, eu nunca tinha pensado por essa visão. E eu uso aqui muito, né? A inspiração é um núcleo de habilidades humanas, a gente ajuda você a empreender com mais saúde e felicidade. Eu sempre falo de alinhar expectativas, mas eu nunca tinha visto, pensado nisso, que era o prompt na inteligência artificial, era isso. É a base da educação, né, Arthur? Também, se a gente for pensar. Exatamente, exatamente. E aí na minha opinião, assim, ele volta a gente ter que desenvolver habilidades que às vezes estavam meio esquecidas. Que a gente estava muito, às vezes, acostumado com uma coisa mecanicista, com uma coisa mais faz aquilo ali no teu quadrado, e a IA, ela abre muito o mundo da pessoa, né?
Isso para mim é uma coisa muito boa, porque muita gente olha com medo para a inteligência artificial. Ah, vai substituir meu emprego. Ah, vai substituir os humanos. Eu até faço uma brincadeira nos meus treinamentos que eu falo o seguinte, pessoal, na dúvida, seja gentil com a inteligência artificial. Peça por favor, fale obrigado, porque se um dia eles dominarem o mundo, ele vai lembrar, ele tem boa memória, ele vai lembrar de quem foi gentil com eles. Na dúvida, né, seja gentil. Mas na prática, assim, tirando a brincadeira, ninguém vai ser substituído por uma inteligência artificial, vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial. É isso, Arthur. Quando logo que veio esse boom, eu me lembro que a gente estava com o Daniel da CCLI, que é uma consultoria linguística, que corrigia tudo que eu fazia. Eu mandava tudo para a consultoria, né? Mandava para corrigir e tal. E ele falou: você não vai mais usar nosso serviço? Eu falei: claro que eu vou. Na hora que eu aprendi, e aí você falou, né? Às vezes eu brigo com ela, eu falo assim, que coloco meus textos para corrigir, eu falo assim: não mude nada do que eu disse, não troque palavras, faça só a correção. E aí eu tô me vendo brigando com ela, né? Seja mais gentil, Graça, por favor, eu sou uma escritora, traga a minha essência, né? Como dar o comando correto para só fazer a correção sem trocar nenhuma palavra? Exatamente, exatamente. Não, eu até brinco assim, às vezes o pessoal tipo xinga a Alexa, né? Todo mundo que tem Alexa em casa, ela não escuta direito e xinga a Alexa. Eu falo, não, faz isso, olha, cuidado, o dia que elas dominarem o mundo, se ela vai lembrar que você maltratou ela, hein? Mas é brincadeira, obviamente. O Arthur, quem está nos assistindo aqui, quando a gente falou, a gente não é só educação formal, né? A gente começou falando sobre isso. Destaca pra gente, Arthur, o que é educação para você, na tua visão? Aonde a educação entra na carreira e na empresa? É, para mim, educação é igual a curiosidade. Curiosidade. Se a pessoa ela é inquieta, se ela é curiosa, a educação eu acho que flui naturalmente, né? Eu tenho alguns amigos que até brincam comigo que assim, qualquer assunto que a pessoa vai falar, eu sou curioso para saber. Então eu tenho amigo que gosta de astronomia, aí eu vou procurar alguma coisa de astronomia. Aí eu tenho amigo que é químico, eu vou procurar alguma coisa de químico. Aí eu tenho amigo que é médico, eu vou procurar alguma coisa de médico. Porque eu sou muito curioso. Às vezes eu me vejo no YouTube, sei lá, vendo vídeo de como construir uma cadeira, uma aula de marcenaria, né? Que não tem nada a ver com o que eu faço. Eu acho que a curiosidade, ela é um ingrediente essencial para quem quer se manter aprendendo. Mesmo que não seja na sua área, eu acredito muito que a criatividade, né? Ela não é assim, aquela pessoa ela é criativa. Não, ela não é criativa, ela tem uma bagagem grande e ela consegue combinar um monte de coisas que ela já viu e que ela já estudou. A criatividade não é a lampadinha que acende ali sozinha. Se você não tem nada na cabeça, a tua lâmpada nunca vai acender. Então, na minha opinião, educação é igual a criatividade, né? A criatividade não, desculpa, curiosidade. Porque isso é que vai fazer a pessoa se mover em sentido ao conhecimento. Você falou, fora que você falou de curiosidade, criatividade, a gente tem uma tríade aqui, né, Arthur? Identidade, quem o Arthur é, amor, como ele se conecta por verdade, e ação. Que ação vem dos relacionamentos. E a hora que você falou da curiosidade, quando eu tô na minha identidade, eu tô curiosa a saber as coisas do mundo. Eu crio, eu conecto com o outro e eu compartilho. É outra tríade aí, né? Crio, conecto, compartilho. Educação e criatividade. Gostei, Arthur. Curiosidade. Curiosidade. Esse é o ingrediente. E você falou uma coisa que eu sempre digo aqui, Arthur. Por exemplo, dia 27/8, você já é nosso convidado, a gente vai ter o evento aqui que chama Empreendedorismo, Liderança e Inovação Humana. Quando eu criei esse evento, foi para isso mesmo. Por que esse tripé? Porque o empreendedorismo foi o que você falou, todos nós somos empreendedores, né, Arthur? Sim. De nós mesmos. A gente tem que em empreendedorismo, a gente está empreendendo a todo momento. Essa coisa de buscar o novo, de buscar soluções. Liderança. Porque eu brinco que escada se lava de cima para baixo, né, Arthur? Se você muda a cabeça do líder, bom, você teve aqui, né, o Thiago, que passou na sua mão aqui, o Thiago, como você deve ter mudado a vida do Thiago para ele ter te elogiado dessa forma. Você olhou para ele diferente, porque quando a gente sai de uma empresa, a gente não demite
a gente pede demissão não da empresa e do líder, né? Inovação humana, que é essa nova forma de ver o mundo, sem barreiras, que é essa curiosidade, né, Arthur? E esse evento é para a pessoa mesmo. Nossa, mas a gente vai ter um palestrante que é da área de educação, mas ele vai falar de empreendedorismo do zero. O que eu posso aplicar lá no meu consultório médico? A gente vai ter Uhum. uma outra palestrante que é diretora executiva de expansão de uma grande rede multinacional. Ah, tá. O que eu posso aplicar lá na minha empresa do agro? O que eu posso aplicar na minha empresa de tecnologia? Porque tudo é aprendizado. Você concorda comigo, Arthur, que tudo é aprendizado? Concordo, concordo plenamente, né? Eu sou muito fã da ideia de que a gente não pode ficar parado, que é uma obrigação moral do ser humano crescer. Jogando isso para o empreendedorismo, eu também acho que é uma obrigação moral do líder querer que a empresa dele cresça, porque ele tem responsabilidade com aquelas pessoas que estão naquele projeto com ele, né? E a mola propulsora disso é o conhecimento, a mola propulsora disso é a educação. Então, mais do que, assim, talvez necessário ou importante para a empresa, mais do que discurso do tipo, olha, para que a gente se mantenha no mercado, é importante a gente investir em educação e tudo mais. Eu acho que isso está ligado com a função social das empresas, que é ajudar as pessoas a mudarem de vida, ajudar as pessoas a conquistarem os objetivos dela, ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida cada vez melhor, né? O empresário hoje que monta uma empresa pensando, eu acho até muito engraçado que quando você vai numa aula de contabilidade, nada contra a contabilidade, viu, pessoal? Tem um monte de amigo que é contador. Mas a primeira aula de contabilidade, não sei se hoje ainda é assim, mas a primeira aula de contabilidade e administração, qual é a função da empresa? A função da empresa é dar lucro, né? Até hoje, se você pergunta para algumas pessoas, fala a função da empresa é dar lucro. Eu acho que o empresário que entra pensando só nisso, pode até ser que a empresa dele dê certo por um período, mas depois disso não vai dar mais, né? Não é sustentável ao longo do tempo. O papel social da empresa de transformar a sociedade, principalmente aqueles que estão ligados diretamente a ela, cliente, fornecedor, funcionário, tem que estar no núcleo da estratégia da empresa, tem que estar no núcleo ali da função do problema que aquela empresa resolve para a sociedade, senão ela simplesmente não vai ser sustentável ao longo do tempo. Arthur, quando a gente faz o trabalho na empresa, que a gente entende o DNA do dono, o propósito da empresa, a gente fala tanto em propósito, parece uma coisa tão banalizada, né? Que é o que você acabou de dizer. Eu posso até não saber, ele pode não estar escrito, mas eu tenho que entender que aquilo que eu faço impacta o mundo. Ponto. Tá servindo ao mundo? Tá. O lucro vai vir. E aí a missão, o que a gente faz, como a gente faz, a visão onde a gente quer chegar, isso é uma consequência do nosso servir. É isso. Nós estamos aqui para servir ao mundo. E você falou que é uma obrigação, né, Arthur? A gente veio aqui para evoluir. Eu concordo plenamente com você. A gente veio da ignorância para a sabedoria. Como a gente faz? Conhecimento, 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 conhecimento. De todas as áreas. Tudo é aprendizado. Eu costumo dizer assim: tudo é aprendizado. Tudo, tudo. O Arthur, para o empreendedor que está assistindo a gente aqui, que nunca parou para pensar sobre. Ele faz as coisas, vai fazendo, você sabe como que é. O empreendedor começa, ele vai maluco e nunca parou para pensar sobre isso. Como a educação impacta a vida dele e a vida de todos os profissionais que estão lá. Quais que são os 3 pontos importantes que você destaca para ele? Olhe para isso, para isso, para isso. Eu acho que, primeiro de tudo, olhar para quem está construindo o negócio junto com ele, o time dele, né? Eu acredito que esse ponto é uma coisa que nunca pode sair do radar do empreendedor, olhar para as pessoas que estão ajudando ele a construir, olhar com um olhar de interesse genuíno para aquelas pessoas que estão ajudando a construir, né? Segundo, olhar o mercado. Eu acho que para o empreendedor que não dedica um tempo olhando para as coisas que estão acontecendo no mercado que ele está inserido, a probabilidade dele se tornar obsoleto, que na minha opinião é uma das piores coisas, né, que eu comentei que pode acontecer com o empresário, ela é muito importante. E o terceiro ponto, não poderia deixar de ser diferente, nunca parar de investir na educação.
dele próprio, dos funcionários e também dos clientes, né? Nessa empresa de energia solar que eu trabalhei, né, na Ecore, a gente fez um trabalho muito grande de desenvolvimento de mercado ao longo do tempo, levando conhecimento para os nossos clientes. A gente fazia palestra, a gente fazia roadshow, a gente dava treinamento, a gente. Tô falando no passado porque eu não estou mais lá, mas essas coisas existem ainda até hoje. Até universidade corporativa, streaming para que os clientes pudessem aprender sobre o conteúdo que a gente, né, trabalhava, sobre energia solar, legislação, aspectos técnicos, aspectos de segurança. Né? Eu teve uma época aí que eu passava mais tempo viajando e dando palestra e dando treinamento para cliente, viajando o Brasil inteiro, do que em casa, né, com a minha esposa. Então, eu acho que essa parte de educação é olhar os três aspectos: o próprio, como empreendedor, o da própria equipe, do time que está ajudando ele a construir, e do mercado que ele atua, dos clientes dele, levar conhecimento para os clientes dele também, mesmo que não seja uma empresa de educação, né? Às vezes ele é uma empresa de educação e já é o propósito dele levar a educação para os funcionários dele. Eu, por exemplo, no meu negócio de inteligência artificial, meu propósito é levar conhecimento para meus clientes. No meu negócio de ensino de idiomas, o meu propósito é levar conhecimento para meus clientes. Mas às vezes teu negócio não tem nada a ver com isso, não é um negócio da área educacional. Mas por que não, dentro da tua estratégia, levar conhecimento para o mercado, para que você não seja um participante do mercado que retira lucro desse mercado, você seja um contribuinte desse mercado com conhecimento. Você sabe, Arthur, que eu não me lembro qual dos convidados que foi aqui que disse que começou a fazer isso na empresa quando o Benchimol começou na XP a falar sobre isso, que eles estavam educando, porque as pessoas não sabiam o que era o mercado financeiro, então elas tinham que ensinar o que era o mercado financeiro. E essa pessoa, esse empreendedor aqui falou que foi o auge. Tudo é educação, né, Arthur? Então, olhar para ele, olhar para o mercado e também dar essa educação para quem está aqui. Que é o que a gente fala, o conteúdo que a gente gera, né, Arthur? Eu me lembro que vocês tinham podcast, vocês tinham várias coisas lá, né? Deve ter ainda até hoje. Tem bastante coisa. Arthur, para o profissional que está aqui na carreira, o líder, que quer usar, vou trazer a inteligência artificial novamente, porque ainda é uma coisa que ainda gera barreira e ela vai ajudar muito na educação, como a gente falou, nesse aspecto que eu não tinha pensado, que era realmente, né, essa humanidade que está por trás de tudo isso e também vai impactar a sociedade. O que você diria para essa pessoa que está aqui assistindo, que é o líder? Como ela pode usar a inteligência artificial para começar um processo aí, né, melhorar o seu processo de educação na vida, na empresa, na carreira? Eu costumo falar, faz assim, usa o método porco. O que é o método porco? Fuça, sai fuçando. Se cadastra na ferramenta, vai lá, usa, não precisa fazer a ferramenta paga, vai usando a ferramenta gratuita, assiste vídeo sobre isso, assiste live, segue quem fala no Instagram sobre isso. A gente está num estágio da inteligência artificial muito parecido com o que a gente estava da computação da década de 90, que eu falei lá que meu primeiro trabalho foi como professor de informática. E assim, eu não estou brincando, mas assim, a gente ensinava a usar o mouse. As pessoas nunca tinham visto um mouse na vida. Aí você falava assim, olha, coloca o mouse aqui na tela. A pessoa pegava o mouse e colocava na tela, né? A gente ensinava assim o básico. Eu acho que a gente está na inteligência artificial numa época parecida com essa, sabe? Do que a gente estava lá na década de 90, mas agora com a IA, porque é um novo jeito de interagir com a máquina, é uma nova forma de fazer. Então, a maior parte das pessoas que eu converso ainda fala assim, pô, Arthur, que legal, cara, você trabalha com inteligência artificial, eu quero colocar isso na minha empresa. Eu falo, pô, legal, aonde você quer colocar? Ele fala, não sei, eu quero colocar, mas eu não sei ainda onde colocar. Então, a gente ainda está num estágio muito inicial, que a ideia é que as pessoas tenham um primeiro contato. Participa de evento, faz curso. A dica que eu dou é essa, começa a experimentar, experimenta o negócio. Vai fluir. Começa experimentando. Essa eu acho que é a principal dica para quem ainda não tem nenhum contato, não usa, experimenta. Para quem nem sabe por onde começar, experimenta onde? Que ferramenta? O quê?
Minha indicação que eu mais gosto é o famoso ChatGPT. Digita lá no Google ChatGPT, vai cair no site da OpenAI, faz um cadastrinho ali rapidinho, vai aparecer uma tela com uma barrinha embaixo, como se fosse um WhatsApp, que você vai começar a conversar com a inteligência artificial. E aí você pode começar perguntando para ela o que ela faz. Você pode começar se apresentando, você pode falar que você trabalha numa área X, como que ela pode te ajudar. Começa a bater um papo com ela que eu tenho certeza que vai fluir. No final, tudo começa em pessoas e termina em pessoas, né, Arthur? Não tem jeito, por mais que a gente fale, tudo começa com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Como a escolha nossa de estar aqui hoje. Nós estamos na 48, né? 48ª live, Arthur. Quando eu falei que eu ia começar a fazer live, nossa, imagina, você tá louca, toda quarta-feira. Eu falei, é uma constância e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. E hoje não foi diferente, foi uma aula de MBA. Eu tinha um monte de perguntas aqui para te fazer, a gente vai deixando a conversa fluir. Tem papo aí muito. Fica o convite para vocês que estão aqui assistindo, dia 12/8, o Arthur vai estar aí no curso, pode entrar em contato com o Arthur. Dia 27/8 a gente tem um evento aqui em Botuporanga que vai ser show. Então, já começamos as inscrições. Se você está aqui também é só nos chamar que eu mando o link para vocês. E tudo isso é educação, né, Arthur? Tudo isso é conhecimento. É isso que a gente quer para o mundo. A gente está aqui, como você bem disse, para servir. O Arthur, para terminar o nosso bate-papo, eu sempre termino com 3 perguntas. O que você acha que é o ponto mais importante na vida do empreendedor? Pessoal, na vida pessoal. Pessoal, eu acho que tem a ver com aquele ponto da curiosidade que eu falei, mas eu mudaria a curiosidade para inquietude ou incômodo. Se manter incomodado o tempo todo, como se tivesse um preguinho na tua cadeira ali o tempo todo que está fazendo você se mexer. Acho que é ser inquieto. Eu escolheria esse aspecto da vida pessoal do empreendedor. Continua, exatamente. Qual que é o ponto mais. Já que a gente falou, tudo na vida é relacionamento, né, Arthur? Tudo é relacionamento. Qual é o ponto mais importante para os relacionamentos do empreendedor? Pode parecer óbvio, Grazi, mas eu acho que a educação e a gentileza. Tratar as pessoas de uma forma que não seja hostil. Entender, às vezes o teu cliente vai falhar com você, às vezes o teu fornecedor vai falhar com você, às vezes você vai estar num mau dia, isso, ou às vezes o teu funcionário vai falhar com você. E às vezes a gente só olha as pessoas falhando com a gente não olha a gente falhando com as pessoas. E nós não temos direito nenhum de ser rude, de ser grosseiro com as pessoas. Eu acho que ser agradável, ser gentil, ser educado, eu acho que só isso já é mais da metade do que um empreendedor ou de um profissional precisa para manter bons relacionamentos, né? Às vezes você tem alguns relacionamentos que você sabe que o cara vem sempre com pedrada, que ele é sempre chato de conversar. Eu acho que é tão básico isso, mas falta. Eu acho que falta no mercado. E assim, e você falou um ponto também importante, né, Arthur? Quando você fala ser gentil, às vezes a gente não é gentil, né? Então a gente também se perceber nesse momento, ligar esse botãozinho da percepção. Ontem mesmo estava conversando com uma executiva de uma grande empresa e eu falei um ponto, sabe assim, depois que eu vi que eu fui muito, e ela foi toda educada, toda fina. Depois no final desliguei, depois que eu percebi. Aí eu falei, não é à toa que ela é a diretora dessa grande empresa, não, não é. Olha a fineza que ela teve com a minha grosseria. Grosseria no sentido assim, eu toquei num ponto que não deveria, porque a gente faz isso a todo Sim. momento. O importante é a gente estar com o botãozinho da percepção ligado. Porque essa história de ser gentil, vocês têm essa energia gentil. Todos vocês, né? Que eu conheço da sua família, vocês já vieram de gentileza. Mas a maioria da população, 98%, não veio. A gente bate no outro sem perceber. Eu costumo fazer que a gente faz Uhum. cirurgia no outro e não percebe. Arranca o rim da pessoa, vai embora e não percebe o tanto que a gente é grosso. Então, esse é um ponto extremamente importante, Arthur. Você trouxe à tona. Gentileza. E para o negócio, Arthur, qual que é o ponto principal?
na minha opinião, tem a ver com a questão da curiosidade, da inquietude, né? Que seria assim, se manter com fome, a empresa se manter crescendo. Não estacionar, né? A empresa não estacionar, agora eu já tenho um Prolabore X, eu já tenho uma retirada Y, eu já estou de um tamanho X ou de um tamanho Y. Eu acho que isso é uma visão muito perigosa, perder a fome, o empresário perder a fome, perder a vontade de crescer. Então, eu acho que fundamental é se manter com fome. Arthur, acho que você deu um ponto fundamental. Estava conversando com uma pessoa outro dia em São José do Rio Preto, no grupo que a gente faz parte, falando, né? Os maiores empresários estão sempre com um caderninho na mão, ali anotando, aprendendo assim em tudo, em tudo. Aí a pessoa fala, nossa, mas ele já é trilhardário, a empresa já. E daí? É por isso que ele está ali crescendo sempre em evolução. Esse é o segredo. Então, anote aí os 3 pontos que o Arthur trouxe. Para a vida pessoal, é ser inquieto, tá sempre ali com a curiosidade, essa inquietude, esse incômodo de querer mais. Para os relacionamentos, é ser gentil, ser educado. Então, liga o botãozinho da percepção, porque esse eu acredito que seja um dos maiores desafios. E eu costumo dizer, Arthur, que relacionamento é pó de ouro, né? Então, se a gente usasse a gentileza, acho que eles vão melhorar muito. Acho não, tenho certeza. E a empresa é se manter com fome. Adorei esse termo, Arthur. Se manter com fome. Arthur, muito obrigada. Foi incrível estar aqui com você. Te espero. A hora que você estiver em Votuporanga, venha aqui tomar um café comigo. Dia 12 estarei lá. Dia 27/8 fica o convite para vocês, então, do dia 12 e do dia 27. Se você acha que essa live pode ajudar alguém, compartilha. Ela vai estar também daqui a pouco no nosso canal no YouTube, está lá no nosso site. E eu te agradeço, viu, Arthur? E isso é só o começo. Vamos para cima. Obrigado novamente pelo convite, viu, Grazi? Prazer em estar compartilhando com todo mundo aqui, conversando um pouquinho, né? Fica o convite aí também para o dia 12, para o dia 27, agora de agosto. Quem quiser aí também não me segue ainda, pode clicar aí para me seguir no Instagram. A gente está sempre falando ali, não só sobre inteligência artificial, mas a gente fala muito sobre mentalidade também no nosso dia a dia ali. E é isso, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho aí com essa manhã de quarta-feira aí de todo mundo. Muito obrigada, Arthur. É isso. O nosso propósito aqui é construir um mundo melhor para pessoas melhores. E a gente muda quando a gente muda a forma de ver o mundo, muda a forma de olhar para aquilo, isso em tudo. E é o que a gente disse aqui hoje, né, Arthur? É estar aberto ao mundo e em constante aprendizado. Muito obrigada, obrigada a todos. Arthur, vamos tirar uma foto para a Vamos! capa. Ah lá, sorria. Seguimos juntos. Tchau, pessoal. Até quarta. Quarta nós vamos falar sobre como expandir nesses novos tempos com a Lília, diretora executiva da IG. Na próxima quarta a gente tem o Fábio Hernandes. Então a gente está assim com pessoas aqui que estão. Nós estamos para servir o mundo, né, Arthur? Essa hora Exatamente. aqui. Eu brinco que antigamente eu falava que tempo era dinheiro, hoje eu falo que tempo é vida, né? Então eu quero te agradecer por ter compartilhado vida aqui com a gente. Obrigada a todos vocês, o pessoal, muito obrigada, amei. Obrigado a vocês que participaram. Seguimos juntos, pessoal. Até quarta. Tchau, Arthur. Tchau, tchau. Tchau, Até pessoal. mais, Até pessoal. quarta. Muito obrigada. Tchau, tchau.